gostar. E como é que eu vou fazer uma coisa bonita se eu não gosto de mim mesmo, que sou a produtora da coisa bonita? Então, para a gente gostar da gente mesmo, para a gente ser criativo, a gente também tem que entender a seguinte coisa: a alma precisa comer. A alma da gente come. A gente pensa que só o corpo que come. Mas a alma, se não se alimenta, ela vai ficando magrinha, enfraquecida, a criatividade vai indo embora. A gente pensa que vai conseguir fazer uma coisa, quero fazer tal coisa com dor. Vou fazer o mesmo que eu fiz ontem. Isso é alma magra. É falta de dar comida para a alma. Como é que a gente dá comida para a alma? A gente todo dia tem que olhar para uma coisa bonita. Uma só, não importa. É uma flor que nasceu no jardim, é um menino que passou correndo lindo, é um cachorrinho. A gente faz esse exercício e é muito engraçado, porque em lugares terríveis, eu trabalhei o ano passado, eu digo terríveis do ponto de vista geral, estético geral, porque não existe lugar terrível. Mas assim, no Alto Sertão, naquela época em que não tinha uma gota d'água, e eu trabalhando com as comunidades quilombolas, chegava lá e dizia assim: agora a gente vai sair para ver coisa bonita, para se alimentar, porque a gente precisa olhar para o que é bonito. Aí elas falavam assim: Mirna, vamos ficar aqui mesmo, pelo menos tem sombra, lá fora só tem sol. Não, minha gente, lá fora tem coisa bonita. Lá fora, vocês não moram aqui? Moram. Por que moram? Porque a gente gosta. Se você gosta, porque você descobriu alguma coisa de bom. Porque se você não só tem coisa feia, você já teria se mandado daqui. Então, bora lá fora para ver. Aí a gente começou a olhar a cerca, uma pedra, um rio, um riacho seco, não importa, uma folha seca, o carneiro, o cabrito, e etc, etc. A gente foi olhando e eu fui dizendo assim: a gente agora vai começar a dividir, igual como a gente, que é um hábito que vocês podem fazer sempre. Do mesmo jeito que a gente, quando faz um lanche coletivo, um ano traz o bolo, outra Coca-Cola, outra isso, outra aquilo, daquilo outro. Nas reuniões de vocês, a gente tem que fazer, sabe o quê? Dividir coisa bonita. Cada uma, quando chegar na reunião, vai trazer uma imagem, porque a gente fotografa, né? A gente fotografa com os olhos. Uma igreja, uma fachada linda. Olhei, gostei, pisquei, guardei. De noite, quando eu for dormir, em vez de eu ficar pensando nos problemas, nas contas para pagar, em todos os dramas da vida que todo mundo tem, pega aquela imagem e joga na cabeça, que vai dormir mais rápido, mais fácil, vai acordar mais poderosa. Todo dia ter alguma obrigação. Do mesmo jeito que você tem a obrigação de tomar um remédio, de comer um prato de comida, você tem a obrigação de comer uma coisa bonita para poder a alma ficar forte e alimentada. Então, isso daí, quando a gente fala, como é que eu vou comer coisa bonita? Eu amo o meu lugar. É a gente passar a gostar do lugar que a gente vive. Não é que a gente não ama, é que a gente está sempre tão ocupado, tão tenso, tão estressado, tão tudo, que às vezes as coisas bonitas estão passando aqui e a gente nem para olhar. Agora, para a gente poder ter identidade, para a gente poder colocar no trabalho da gente as coisas que tem, a gente tem a obrigação de começar a olhar para as coisas bonitas que tem no lugar. Então eu pergunto: Maceió tem coisa bonita? Minha gente, é um lugar onde todo mundo quer passar férias, a gente mora, né? Tem coisa mais linda do que um coqueiral, do que um mar, do que um pôr do sol. A gente tem lagoa, a gente tem sereia, a gente tem caranguejo, tem maçoni, tem areia da praia, tem coqueiro, o que mais? A gente tem vela de jangada, fora, porque coisa bonita não é só, quando a gente diz eu amo o meu lugar, não é só a parte física, são as pessoas maravilhosas, a cultura do lugar. A gente tem guerreiro, tem chegança, tem rezado, tem pastoril. A gente tem coisas que, Alagoas é o estado que tem maior número de fogueiros populares do Brasil. A gente tem 29 tipos diferenciados de fogueiros populares. Sabia disso? Então a gente tem muito que pesquisar e que ver, que amar e que adorar e trazer para a gente, para dentro da gente. Quando eu digo comer, é a gente trazer, entender, absorver, para depois a gente poder botar para fora isso em forma do nosso trabalho. A gente só vai conseguir ter identidade cultural, a chamada, famosa e dificultosa. O que é a identidade cultural, que é tão exigida para você deixar de ser uma pessoa que faz manualidade
passar a ter um título de artesã é muito simples. Por exemplo, essa bonequinha aqui, se ela fosse uma sereia, se em vez de ser essa bonequinha assim, que a gente não sabe se ela mora em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não quero saber quem fez nada, porque eu quero criticar e elogiar e modificar. Eu quero mexer no trabalho de vocês hoje, essa é a minha tarefa, tá? Então, assim, essa bonequinha daqui, ela está sem carteira de identidade. Ela não tem carteira de identidade, não tem título de eleitor, não tem CPF. Ela não tem. Ela chegou, ela podia estar em Paris, podia estar no Rio de Janeiro, podia estar no Rio Grande do Sul, podia estar em Arapiraca. Ela está aqui e a gente não sabe por que ela tem essa carinha. Entendeu? Bom, se ela fosse uma sereia, a gente já dizia, é lugar de mar. Né? Por que a gente também fica dizendo assim, que precisa ter identidade cultural? Porque o mercado é um mercado hoje, mais do que nunca, por causa da China, principalmente, que trabalha escravo, todas essas coisas que veio da Índia, da China e tal, é uma concorrência desleal. E vocês, sem querer, quando produzem coisas parecidas, vocês concorrem com vocês mesmos, dentro do grupo. Porque, por exemplo, negócio de pano de prato. Pano de prato, todo mundo que vai fazer trabalho. Eu estou falando isso porque eu agora estou trabalhando com o pessoal da economia solidária, justamente essa área, para criar identidade cultural no produto deles. Porque a gente tem muito mais vantagem se tiver identidade cultural. Qual é a vantagem de ter carteira de identidade? Pergunta quem não tem, quem perdeu a dela. Não queira. Pega o passaporte, carteira de identidade, para você não fica louco. É a mesma coisa com o produto. Produto que não tem carteira de identidade, ele não tem o mesmo valor que um produto que tem identidade. O produto, quanto mais identidade tem, mais caro pode ficar no mercado. Por quê? Porque ele não vai vender só para vocês que estão aqui, nem para mim. Ele vai vender para o cara que vem de fora. Agora me diga, você quando chega lá fora, que vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Arapiraca, para Piranhas, para onde for, você quando volta, você quer comprar uma coisa que tem a cara do lugar ou quer comprar uma coisa que tem a cara daqui? Eu vou contar uma coisa que é muito engraçada, para você ver como turista é doido. Já me viu fazer palestra, já deve estar de saco cheio de me ouvir falar disso, mas é assim. Eu fui fazer um stand do Brasil em Berlim e fui para uma loja de artesanato, com essa minha mania de artesanato, fui lá na loja de artesanato para comprar um produto para trazer. Quando cheguei lá, tinha uma lata escrito assim, Ar de Berlim. Ar de Berlim. Eu disse, o que é que tem dentro? A moça disse, o Ar de Berlim. Eu trouxe a lata. Eu trouxe. Eu lembro que eu paguei na época 3 euros e trouxe a lata. Para mostrar. Era uma lata com uma tampa. Quando você abriu, não tinha nada dentro, mas era o Ar de Berlim. Eu disse, abre aí, agora cheio o Ar de Berlim. Porque quando a pessoa vai para um lugar, ela quer trazer qualquer coisa de lá, que tenha a cara de lá, nem que seja o ar. Eu digo muito que aqui em Maceió, muita gente está perdendo dinheiro, porque podia fazer garrafinha descartável, essas garrafinhas vazias de cerveja, de Coca-Cola, de não sei o que vai para o lixo. Botar uma aguinha do mar dentro, 2 conchinhas, amarrar um lacinho, botar uma rendinha, escrever mandar fazer uma etiqueta dizendo Mar da Ponta Verde, Mar da Jatiuca, Mar da Pajuçara, Mar não sei de onde. Porque vende. O cara vem aqui, não pode trazer ninguém para tomar banho, mas eu, fulano, eu queria levar você para tomar um banho de mar em Maceió, mas como eu não pude, estou levando essa garrafinha para você. Entendeu? Então, assim, não. Porque criativo é o sujeito que pega o que ele tem ao redor dele, que ele ama, que ele adora, que ele admira, e transforma isso em grana, dinheiro e conforto, que é a história do eu me amo. A gente também tem que se amar, porque eu digo para vocês, eu disse muito isso para as quilombolas. Quando a escravidão acabou, nós nos tornamos feitores de nós mesmos. Quando a escravidão acabou, a gente começou a dar tarefas para a gente mesmo, que vai da hora que acorda. Eu acordo 4 da manhã porque eu tenho que deixar o almoço pronto, porque eu tenho que levar o menino no colégio, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer. E o pior feitor somos nós mesmos de nós mesmos. E a gente é mais feitor ainda quando a gente não sabe
quanto trabalho deu e quanto se gastou para se fazer uma peça. Aí a gente diz assim, vou vender por 10 reais, porque todo mundo vende por 10 reais. Ora, mas o meu é com outro pano. O meu, eu coloquei uma fitinha. O meu, eu fiz não sei o que lá. Então eu tenho que saber disso. Não importa se ela está vendendo dela por 5. Se o seu você calculou e vale 15, não se escravize. Venda por 15. E como é que eu vou vender por 15 se essa mulher está fazendo igualzinho ao meu? Aí que está o macete. Você tem que dar o pulo do gato. Você tem que fazer a diferença. Você tem que procurar um mercado que é exatamente esse mercado que a gente está falando. Que não é só o mercado local, é o cara que vem de fora, é o turista, é isso, aquele, aquilo outro. Eu, pela olhada geral que eu dei nos trabalhos de vocês, eu diria assim, 5 minutos para eu terminar? 5 minutos para eu terminar, não vai dar tempo não. Volta outra vez. Com certeza. Aí, já vai me Desculpa. 5 minutos. Sim, eu amo meu lugar, eu vou terminar, eu amo o que eu faço. Eu amo meu lugar, todo mundo já sabe. Que é o que faz a diferença de trabalho manual para artesanato, é exatamente essa identidade. É você bater o olho e dizer assim, isso aqui é de Maceió. Tem alguma coisa, tem uma pegada de Maceió. Tem qualquer coisa que é de Maceió. É o que? É o chitão, é a fitinha, é não sei o quê, me lembra isso, me lembra aquilo. Essa pegada é a identidade. Acaba de saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, qual é o tipo sanguíneo do objeto. Porque senão ele pode estar em qualquer lugar do planeta. Tá? E o eu amo o que eu faço passa, né, por uma frase do Khalil Gibran, que é um poeta genial, que ele fala muito assim, todo trabalho que é feito com amor é um trabalho bem feito. Né? Aí eu também conto outra história, que é a história de quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, tudo a gente faz com bom humor, com carinho, com paixão. Vai forrar a cama, é muito esticadinho. Vai fazer o feijão, vamos buscar um tempero na vizinha, porque aqui em casa está faltando folha de louro, não tem um gominho, vai bater na porta do vizinho. Aí não está apaixonado, está com raiva do marido, do filho, seja lá quem for. Aí eu me jogo essa coisa por cima da cama, jogo um punhado de sal no feijão, boto um monte de água, deixo ferver. Daqui a pouco a panela queima e ninguém liga. Por quê? Porque está trabalhando sem paixão, está trabalhando sem amor, está trabalhando sem carinho. Né? Então, todo trabalho que é feito com amor é um trabalho bem feito. É onde a gente entra na linha do design. Né? O eu me amo é a minha autoestima. Eu quero assinar o que eu fiz. Se eu pintei, eu quero assinar isso aqui. Porque eu assinando, o valor já vai aumentar. Eu tenho orgulho do que eu faço. Eu me amo. Eu amo o meu lugar, esse girassol aqui, ele mora no meu quintal. Quando eu abro a porta, na minha casa, é cheio de girassol. Por isso que eu pinto girassol. Tem a ver comigo, eu pinto girassol. Tem gente que pinta passarinho, eu pinto girassol e borboleta. E eu amo o que eu faço, é o meu acabamento. É quando eu dou o meu acabamento, eu dou o melhor de mim, no meu acabamento, então eu estou trazendo essa história do eu amo o que eu faço. Eu quero 5 minutos para falar sobre o mercado de trabalho, porque é importante eu sair sem falar, que é o seguinte, perdi de novo. Tu vai começar a fazer uma coisa, que eu quero que vocês comecem a pensar nisso também, porque da próxima vez que eu aparecer por aqui, eu gostaria de ver um resultado dessa conversa da gente, que é a seguinte, eu vou fazer uma coisa, tem um material, eu vou fazer de perguntas assim, para quem são as 3 perguntas do design. Eu vou fazer uma coisa. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Para quem é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer? Se você faz essas 3 perguntas, você tem muito mais chance de vender do que quem não faz. E eu quero deixar bem claro o seguinte, tudo que eu vi aqui, eu só vejo coisa de mulher. Tem 2 mercados preciosos abandonados por todas as artesãs do estado de Alagoas. O mercado masculino e o mercado pet. Hoje existe mais gente criando cachorro no Brasil do que criança.
Cachorro e gato usa roupa, tem cama, usa coleira, usa sapato, certo? Tudo isso. Então, não tem ninguém fazendo nada para cachorro. Eu não vejo uma cestinha de cachorro, de fuxico lindo, de crochê, almofadinha, eu não vejo coleira, eu não vejo nada disso. O mercado masculino, os homens, ficam frustradíssimos. Eles chegam nos shoppings, a gente agora está em 3 shoppings, eles chegam lá e falam assim, tem não uma necessaire? Aí eu digo, minha gente, homem também usa necessaire, homem usa escova de dente, homem usa pasta, tudo isso é de homem também. Caixinha, todo mundo adora fazer caixinha. Caixinha pintada, caixinha não sei o quê. Por que não faz uma caixinha para o coitado botar na cabeceira da cama com a chave do carro, com o óculos, com o relógio de pulso, para de manhã ele abrir a caixinha e está tudo ali dentro? Por que os homens não são vistos por vocês como pessoas compradoras nesse mercado? Eu não entendo. Então eu queria pedir para vocês que vocês começassem 3 coisas daqui dessa tarde. Eu me amo, eu amo o meu lugar e eu amo o que eu faço para a gente ter o quê? Identidade, não é isso? Para a gente ter identidade tem que ser eu me amo, eu amo o meu lugar, eu amo o que eu faço, tá? E a pergunta, o que é que eu vou fazer, para quem é e como é? São essas outras 3 perguntinhas que a gente também tem que fazer. E que vocês abram a visão de vocês para ver o mercado masculino e o mercado pet. E a última coisa, não tenha medo de olhar para nada. Pare e olhe. A mulher está com um anel bonito, linda sua pulseira. Sua pulseira, linda. Super legal. Aí a gente tem que fazer isso, olhar, chegar de perto. Não tem medo de olhar. Está com uma tiara linda. Elogiar. Por quê? Porque a gente só vai prestar atenção e fazer direito, comer o que é bonito, se não tiver vergonha. Ah, porque vai dizer que eu estou botando o olho gordo, que não sei o quê. Às vezes eu fico parado na porta de uma casa, um dia apareceu um vigia, eu estava lá. Aí o vigia disse, pois não, senhora. Eu disse, nada. Isso que foi? Eu disse, olhando. Achando bonita. Não vou pular o muro não, só estou olhando. Porque é fogo. Às vezes a gente para na porta da vitrine, não vai nem comprar, eu adoro. Aí eu fico olhando a vocês, quer comprar? Eu digo, não. Estou olhando. Às vezes eu digo até, estou achando é feio. Estou vendo para não fazer igual. Por quê? A gente tem essa mania de ter medo de olhar para as coisas. Olhe para a cara da arpinha que vai comer, olhe para a cara da laranja, olhe para a cara do mamão, tudo que for comer, olhe para a cara dele. Pegue uma pedra, dê uma topada, chegue na praia, numa coxa do mar de perto. Quando for fazer um peixe, olhe para a escama dele, para o olho dele. Porque a gente não olha, a gente não come o que é bonito por timidez, por vergonha, ou sei lá por quê. Porque a gente tem mania de só olhar, né? E para encerrar, agora encerra de verdade. Agora é sério. Minha avó Ilza, alguém aqui talvez já tenha ouvido falar dela, que era escritora e tal. A minha avó, ela falava assim, a vida, minha filha, é um jardim. A vida é um jardim. Tem as flores que nascem, os passarinhos, as borboletas, tem tudo isso. Tudo isso caminha na vida. Embaixo disso daí tem as folhas que caem, que apodrecem, as minhocas, as formigas, as lagartas, o esterco que a gente teve que botar para poder a planta crescer. Todos dois existem e coexistem. E a gente precisa saber como olhar para o mundo. Se você olha para o mundo pelas flores que nascem, pelas borboletas que voam, você vai ser uma pessoa. Se você olha para o mundo pelo esterco, pela lagarta, pela folha podre, você vai ser outra pessoa. Se você quer ser artista, saiba que existe a lagarta, mas pense que existe a borboleta, tá certo? Beijão para vocês. Mostrar que nós artesãos somos profissionais como arquiteto, como engenheiro, como médico. Você não deve ter vergonha de dizer eu sou artesão.
Pelo contrário, nem todo mundo tem esse potencial que nós temos. Essa riqueza que nós temos, fazer o trabalho com as mãos. Né? Hoje eu me amo, como diz a menina. Hoje eu me amo, eu me valorizo. Ninguém pisa mais nos meus calos, eu não permito. Tá? Então é isso que eu preciso passar para vocês, porque às vezes a gente chega num lugar, aí olha assim para o seu trabalho e faz. Né? Vai fazer para ver se consegue fazer? Não consegue. Então é isso que a gente precisa ter, esse orgulho do que a gente faz. Eu vejo aqui alunos que foram meus aqui, também, lá do Centro de Belas Artes, do Círculo de Vivência lá do SESC. Quer dizer, para mim, assim, é um orgulho ter vocês aqui, assim, quando eu cheguei, eu disse, eu estou em casa, estou com as minhas meninas, né? Então, assim, eu me senti em casa mesmo aqui. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente ter aquele olhar, eu até trouxe um slide, mas eu não estava nem assim de passar. Eu queria mais bater papo com vocês. Para a gente fazer essa troca, mostrar essa diferença que tem. Tá? Porque às vezes a gente diz assim, eita que trabalho lindo, tu me dá um molde? Não é isso que acontece? É isso que não pode acontecer. Vocês olham o trabalho, acham lindo e faz do jeito de vocês. Você pega a ideia e transforma na sua ideia. Tá? É isso que a gente precisa fazer. É esse diferencial que precisa ter. Você gostou, achou lindo? Então vamos fazer diferente. Porque aí se torna um produto seu, não uma cópia. Porque vocês vejam que na maioria das feiras, de um canto a outro, é a mesma coisa. Aí quando vem um turista, que vê uma coisa ali naquele canto diferente de todos, ele vai direto naquele produto. Então é isso que a gente precisa ter o maior cuidado. Chega de cópia. Vamos fazer o diferencial. Vamos aproveitar essas ideias que a Nina deu, a Brandi falou, a Michele. Fazer o nosso artesanato, a nossa criação. Ninguém ensina ninguém a ser artista. Ninguém está ensinando aqui a você a fazer nada. Só está acordando o artista que está dentro de vocês. Esse dom a gente já nasceu, só que a gente não sabia. Aí precisou de alguém acordar. Porque quando eu comecei, eu imaginaria nunca que eu era artesã na minha vida. Eu me casei muito cedo, com 17 anos. Então, assim, eu comecei fazendo coisinha de aniversário para os meus filhos. E foi surgindo os desafios. E nesses desafios, eu não deixava passar nada, porque eu adoro o novo. A gente não deve ter medo do novo. Às vezes a gente recebe um desafio e tem medo de tocar adiante. Esse é que a gente não pode ter. É a gente enfrentar. Porque hoje eu tenho 58 anos, 32 de profissão, né? Então é muita carreira pela frente. E assim, o que a gente precisa é justamente isso. A gente receber o desafio e tocar adiante. Porque na maioria das vezes a pessoa recebe e fica, eita, eu não vou conseguir. Eu nunca fiz isso. Não é mesmo que a gente fica? Né? Então, a gente tem, daquele estado, se eu sou capaz de conseguir, eu vou fazer. Porque eu já fiz isso várias vezes. A Michele começou já a me dar desafio aí pela frente. A menina viu que agora recentemente eu tive outro desafio. E assim, às vezes eu nunca fiz. E meto a cara e faço. Né? Quem é daqui que já recebeu o desafio e teve medo de fazer? Ninguém. Que isso, gente? Vocês não escondem o ouro, não. Botaram a mão aqui, já levantou ali. Né? Eu tenho aqui a menina aqui, a Josefa. Ela estava na praça comercializando na Semana da Consciência Negra aqui na Praça dos Palmares. E chegou um casal de turista. Ela estava fazendo um trabalho quietinha no cantinho dela, que era muito calada, né? Mas pense. Aí o turista disse, eu queria esse outro bonequinho aqui que acabou, queria daquele modelo. Ela disse, se o senhor aguardar, eu faço. O cara ficou esperando, o casal esperando, até ela terminar. E ele levou o boneco. Na hora. Quer dizer, além dela fazer, né?
aceitou isso. O turista ainda viu como foi que ela fez o produto. Porque o cliente, ele quer ver o artesão fazer. O cliente, ele quer que o artesão esteja lá na ponta, comercializando seu produto. Porque só quem sabe vender o nosso produto somos nós que fazemos. Não adianta a gente entregar algo e você não. Porque ninguém sabe como foi que a gente fez. Concorda comigo? A gente faz com tanto amor, com tanto carinho as coisas, que às vezes todo mundo está cansado de ver. Mas só aí a gente contar a história, como foi que a gente fez aquilo dali, aí já ganhou uma grande importância o nosso produto. Então, pela história que a gente estava contando, como era que fazia, como foi que fez, tudo passo a passo. Né? A minha mãe bordava muito. Eu sou péssima em bordado. Péssima mesmo, mas se eu pegar um bordado bem feito, eu sei. E se tiver mal feito, eu também sei. Né? Por quê? Pela experiência que a gente tem no dia a dia. A melhor lição é a lição da vida. A vida é o maior livro que tem na gente do aprendizado nosso. Eu estava sentada, ela danada ali no cachê, ela não parou um minuto. Eu estava ali, ela me segurava, ela estirava a coisinha. Então ela está emendando a estirinha. E ela está doida para acabar. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente esquece do tempo. A gente precisa, é justamente disso. A gente fazer com esse tempo, que só a gente é quem sabe qual é o tempo de terminar. Ninguém determina. O artista não faz nada forçado. Não faz nada obrigado. Quando a gente vai fazer uma coisa por obrigação, nunca sai como se a gente estivesse fazendo assim, com aquele amor, com aquele carinho, com aquela vontade. Por obrigação, ninguém faz nada que seja legal. A gente faz, e a gente cumpre as nossas obrigações, mas não fica igual. Eu fui fazer um álbum, A Menina das Borboletas, eu passei 3 meses para fazer um álbum, 10 páginas, um álbum seriado para contação de história. A hora quando eu terminei, que entreguei, aí a dona dizia assim, Vânia, parece que as borboletas estão voando. Porque parecia que eu estava dentro da história. Sabe? Sonhando já com a história. É isso que a gente tem que se apropriar. Apropriar das nossas ideias, a gente botar tudo que a gente tem dentro daquele trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que é assim que a gente consegue. Não é, garota? Vocês querem fazer alguma pergunta a mim? Eu queria ouvir alguém falando também do seu trabalho. Acho que agora está na hora de passar a bola para elas, né? Eu acho assim que eu contei, eu estou falando como artesã, nós somos todas artesãs, todas. Né? Então eu acho assim que vocês têm que se movimentar, vocês têm que contar um pouquinho a experiência de vocês, o que é que vocês estão achando desse projeto, o que é que ele está beneficiando na vida de vocês. Porque não adianta dizer que meu pai é só para passar tempo. Isso não é verdade. Eu certeza absoluta que não é. Eu aprendi, não foi? E também você já gostava de fazer, né? Aí juntou muito agradável. Eu estudei com a professora, Quer passar? A professora Vânia, quase 2 anos, nós fez ponteiro de artesão. Foi isso. Aprendi muita coisa com ela. Uma gente boa, pessoa boa. É uma pena que ela disse assim, era um curso que tem no Centro de Belas Artes, aqui no estado de Alagoas, ali na Pedro Monteiro. Era curso de artesanato, todo o balé. Infelizmente, o nosso governador acabou com 6 cursos, que eram gratuitamente para a comunidade. Mas com isso a gente não faz nada, vai fazer outro canto. Isso a gente tem força para superar. São besteiras, são pedrinhas no caminho da gente, que a gente faz dessas pedrinhas os degrauzinhos para a gente ir subindo. Né? Esse é o obstáculo que é obrigatório dentro da nossa vida. Né? Eu trouxe, o slide que eu trouxe sobre iconografia era justamente para falar o que a Mirna estava mostrando em imagens. Eu vou passar bem rapidinho só para vocês verem. É só para saber que o que a
a menina falando, aqui a palavra técnica que a gente chama ícones, né? Que são justamente essas imagens que a gente tem dentro do nosso estado, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa região. Tá. Se eu disser assim, carnaval, o que é que lembra carnaval a vocês? Folia, outra coisa. Frevo, né? Fantasia. Alegria. Se eu disser assim, Santos Dumont, o avião, tá vendo como é? Aí eu gosto do centro-oeste, o centro-oeste do Brasil. A gente lembra de quê? Passa aí, por favor. Hoje, Brasília. O Tuiuiu, né? As flores do Cerrado, Brasília. Passa. Tá. Aí tá para a gente trabalhar com a iconografia. Aí tem a equipe, que são vocês. A gente faz um levantamento da identificação. O que é isso? São os ícones que são identificados nas manifestações artísticas, com arquitetura, paisagem, o que ela já falou. A fala da flora. Isso daí, quando a gente identifica isso na nossa região, na nossa comunidade, tá? A validação dos representativos é justamente isso. É quando a comunidade reconhece, por exemplo, eu chego para o centenário aqui, tem o chapéu do guerreiro, né? Assim que você chega lá, você diz que é de onde esse chapéu? De Alagoas. Isso a comunidade está validando aquele chapéu como sendo de Alagoas. Porque onde a gente chegar aqui no chapéu do guerreiro, a gente sabe que é de Alagoas. É isso? Uhum. A referência gráfica é documentação em livro. Então, depois que faz isso, aí são passados os estudiosos, montam um livro que a gente tem, é um dos estados. Então, no engano, só tem Goiás, Roraima, Paraná, mas Alagoas tem o seu livro de iconografia. E é lindo, muito lindo. A Michele estava no teatro segunda-feira, quando a gente saiu, ela ficou olhando assim para cima do Teatro Adoro. Ela disse, Vânia, eu nunca tinha observado que esse teatro é lindo. Eu disse, olha, Michele, aquela barrinha ali, ela vai fazer um bordado. Pois, quer dizer, é porque a gente não tem o trabalho de parar para olhar. Mas cada prédiozinho desses antigo tem alguma coisa deles que dá para a gente colocar no nosso artesanato. E daí sim vira a nossa referência cultural, vira a nossa identidade. Pronto, aí vocês aplicando isso, esses ícones, vocês estão agregando valor ao produto, integrar o artesanato diversificado, identificar a origem e divulgar e fortalecer a identidade local. A partir da hora que vocês começam a trabalhar com isso, vocês estão valorizando o produto de vocês e está divulgando o que nós temos de melhor aqui no nosso estado. Chega de sair só coisa ruim daqui, né? Mas, ó, um exemplo é a Serra da Capivara. Na Serra da Capivara, nas rochas temos desenhos. O que foi que eles pegaram? Pegaram os desenhos e colocaram no artesanato dele. Quem vê esse desenho já sabe o que é de lá. A floresta de Araucária, no Paraná, também, até uma folha dela já é diferente. Só aquela folha já mostra de onde é. Porque esse tipo de árvore só existe naquelas bandas próximas do Brasil. Pode pular, essa parte, pronto. Então, assim, deu para vocês entenderem o que eu quis dizer, foi em relação à nossa cultura. Os foguetes. Eu achei aqui, dificilmente eu faço o meu, eu dei umas camisas, tem guerreiro, eu dei o meu boi, o Mané do Rosário. Porque o Mané do Rosário é um dos foguetes mais antigos já aqui de Alagoas. Quer dizer, mas eu não tenho as minhas blusas, vocês me encontram na feirinha da Pajuçara, nesses cantos. Não sei, primeiro eu não tenho tempo para fazer. Olha, a Dani já me fez um desafio que eu tenho que entregar as camisas e os troféus daqui para
sexta-feira tá chegando, né? Tá chegando. Ó, é uma cabeça constante, mas eu vou ter que dar conta. Mas é porque às vezes eu deixo de produzir o que eu sei fazer para repassar esse conhecimento para todo mundo. Eu adoro fazer isso que eu estou fazendo. Eu chegar numa comunidade, de sentar com ela, fazer o trabalho, a gente criar junto, ver o que tem na sua região, na redondeza da sua casa, e pegar uma pedra, um galho, uma coisa, e a gente transformar aquilo no artesanato. Eu amo de paixão. É por isso que eu estou dizendo, eu estou deixando de produzir para repassar esse conhecimento para as comunidades. Tá? Então eu vou deixar aqui aberto para vocês, quem quiser falar alguma coisa, e meu muito obrigada. Coisa bela. Ô, gente, agora sim, as 4 beldades já se apresentaram, não foi? Não foi assim? Vocês acham que deu pro gasto esse bate-papo aqui? Hein? Deu? Mas isso é só uma sementinha dessa caminhada, né? Tem uma moça que tá guardando ali, sabe? A dona Kátia vai se engajar nessa proposta aí que ela já falou, já assumiu o compromisso. A incubadora IET vai ajudar a gente, o pessoal lá trabalha design também. Não é isso, Kátia? Então, assim, agora o microfone tá para vocês fazerem as perguntas. Lógico que as curiosidades, as coisas não vão se esgotar aqui agora, não é isso? Mas a gente com certeza vai alinhar aí um outro momento, outros encontros. Isso é só um comecinho, eu falei uma sementinha, né? Então, assim, aí eu gostaria muito que vocês colocassem alguma coisa, e aí depois a gente vai realmente agradecer a todos essa presença aqui hoje, e depois fazer um lanchinho ali fora, comer um pãozinho de queijo que não é mineiro, mas é um pãozinho de queijo alagoano que eu tô agradando, sabe? Então, assim, mas tem outras coisas, lógico, né? Tá bom? Pra gente fazer o nosso encerramento, ok? Mas agora é a contribuição de vocês, né? Tá bom? Boa tarde. Eu sou Sônia Moraes, coordeno essa obra social, o Projeto Crescer, e pertence ao SESAM. E essas senhorinhas, que eu digo senhorinhas de bordado, elas vieram em busca de uma qualidade de vida melhor, porque a maioria delas trabalharam, se aposentaram, voltaram para o seio da família e talvez não foi tão assim recebida como elas esperavam, entendeu? Um dia, uma semana, maravilhoso, mas depois começou o xingamento. Por quê? Ela era acostumada a passar horas e horas do dia fora. Depois, quando chegou o momento delas ficarem com a família, então tinha que haver, diga assim, um ajuste, uma adaptação. Não é? Ela voltava, diga assim, a aprender o costume do horário da família e a família com elas. E muitas ficaram ansiosas porque era acostumada a trabalhar e em momentos estavam em casa. O que eu podia fazer? E aí foram nos procurando e aqui uma ajudando a outra. Nós tínhamos, há 4 anos atrás, nós tínhamos não sei se você chegou a conhecer, a nossa querida Germana. Ela era coordenadora desse grupo de idosos. O que acontece? Ela, quando ela sabia, muito sabe, no artesanato, e quando ela não sabia algum bordado, ela ia em busca para trazer para elas. O que acontece? Infelizmente, nosso Senhor chamou. E aí a instituição não substituiu outra pessoa para ficar no papel. Para o grupo, realmente, eu digo assim, não acabar, porque nós somos uma obra social, trabalhamos a família, desde o idoso até a criança. O que é que podemos ajudar? Chamei o grupo, reuni o grupo e disse, olha, nós não temos, mas o grupo não pode acabar. Então vocês, uma vai aprender com a outra. Então aqui uma sabia crochê, outra tricô, outra pintura, macramê. Nós temos a nossa querida ali, que eu sempre digo que realmente é o nosso ponto seguro dessa obra, né? Que é a Mercedes, tem 80 anos, você vê o vestido ali de Renascença, foi ela que fez,
para comemorar os 80 anos dela. Entendeu? Então, para mim, realmente, eu digo assim, é um valor cultural. Aqui tem a blusa que ela fez, e a maioria pergunta aqui que não sabe fazer renascença, através dessa criatura, 80 anos. Então, uma se ajudando a outra. E tem outra realmente que quer entrar no mercado cultural. Então, por isso que eu digo que hoje é um diferencial, que o projeto é uma semente, é um leque que está se abrindo. Porque eu prometi, junto com a Nívia, chamar, ver como era para fazer a carteirinha. E não, geralmente não tinha condição de ir, o útil é o agradável, e vocês hoje estão aqui, em nome do projeto, queremos agradecer, que realmente vocês hoje foram, eu digo assim, aquele leque não abriu todo, com certeza, mas ele está abrindo pela confiança que vocês estão, eu digo assim, tendo por elas, não é? E nós também os queremos agradecer. Falou muito aqui em reciclar. E aí eu tenho uma lembrancinha para vocês, para os palestrantes, para ver também a criatividade do projeto. Certo? Nós aqui não trabalha assim, colocando muita trabalho, mas sim, eu diria assim, a qualidade das pessoas que fazem parte, a criatividade e tentar ajudar também até o meio ambiente. Eu diria assim, reciclando material que é também jogado no lixo, no SESMAR. Vou mostrar para vocês e presentear muito. Ó. Depois vocês vão descobrir, realmente, isso aqui são as lembrancinhas que nós presenteamos as mães das crianças, porque todas as pessoas que aqui do grupo fazem aniversário. Cadê a outra? A menina que é menina, a outra. Não, aquela, a professora. não, Kátia, ela Kátia precisou dar uma tá- saidinha, mas tá depois aqui. a gente coloca, com certeza. Se descubram o que é isso? Segurando o microfone. Liga. É aquele rolo de tubo de tecido. Não. Sim, Que é um rolo. É aquele rolo de tubo de tecido. Onde Isso é o rolo do papel higiênico. Sim, Né? bem grande. Então veja só. E Essa forte, aí- resistente. porque aqui é aquele rolo grande, não é aquele que a gente compra. É o grande. Aquele grande. Você vê É aquele industrial, é o rolo industrial. criatividade. Não é? Ah, sabe por quê? Porta-treco. Bom, aí tem o estojozinho. E ela falou do masculino. Pode fazer. Exatamente. Olha, eu trabalho também com reaproveitamento do lixo. E segunda-feira mandaram fazer um balcão, não foi mesmo? Mandaram fazer um balcão e eu fiz de caixa de papelão, porque ele ia ser quebrado. Aí quando eu coloquei o balcão, quando eu levei o balcão, que foram tentar quebrar, ficou lindo ele, porque eu revesti de filtro de café, ficou até. Era para quem escolheu o modelo. Eu perguntei a ela, ela disse, eu por mim eu faria esse. E ela não sabia nem para que era. Ela não sabia. Aí assim, na hora de quebrar o balcão, de caixa de papelão, não foi, eles não conseguiram quebrar. Então resistente que ele ficou, teve que serrar o balcão para poder ele quebrar. Para você ver que a gente pode fazer uma casa completa. Podemos fazer uma casa completa, decorar, fazer mesa, sofá, estante, de caixa de papelão. Aqui, Abajur, olha a mesa aqui, olha a mesa aqui. Vestidos também a gente faz com reciclado. Quer dizer, eu também trabalho com a questão ambiental. Caixa de leite. Não é, Josefa? A gente não fazia tudo isso lá. Eu fiz uma mesa de 2 metros para trabalhar, de caixa de papelão, para a gente trabalhar lá na sala, no Senac. Caixa de leite. O que eu achei interessante foi nas férias. E quando eu voltei, a minha sala estava limpa, não tinha mais uma garrafa de PET. Porque acharam que era lixo e jogaram fora tudo. Oh, meu Deus! Eu quase mato o pessoal lá. Mas assim, a sustentabilidade ambiental é isso, a economia solidária trabalha com esses 3
a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, está dentro dos nossos princípios também a questão da sustentabilidade ambiental. Então, vocês estão de parabéns. Muito bem, obrigada. E aí eu quero agradecer a cada um de vocês. Realmente vocês vão fazer a diferença. Com certeza. Elas vão sair daqui com uma informação mais rica e acreditando que o trabalho dela, com certeza, amanhã está no mercado de trabalho, porque vocês estão dando essa oportunidade para elas. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer também para a gente mostrar esse aprendizado permanente que conta com a gente, dentro da prefeitura, dentro do projeto de economia solidária, para a gente poder voltar outras vezes. E se o grupo for montado, agora temos a avião no meio do caminho. É fantástico. Depois eu. Agora tem avião, tem shopping, tem todo Espaço não vai faltar, né? Agora deixa eu te perguntar, esse caminhão, elas têm que ter a carteira do artesão já? Porque nós não tiramos mandar. E eu digo assim, bota para fora as armas de nosso direito, que é mente. Tendo essas duas, usando esses dois produtos que eu vi que é bom, com certeza vocês vão chegar de casa. Se não acontecer aqui, sei lá, tem que ser lá no espaço. Vocês estão falando do cadastramento, é? A gente vai marcar uma data, isso, aí já vai trazer todos os documentos e os produtos, isso. O retorno delas. No dia 16, a gente já deu Elas vão fazer um recesso. convite para vocês, que o nosso encerramento vai ser junto com os grupos de idosos e o grupo de senhorias de bordado. E dia 16, aí no salão da Igreja Santa Rita. Então vai apresentar uma ciranda, uma quadrilha. Nós temos também um grupo de pastoril, que são belíssimos, a apresentação dele. Aí vão ter belíssimas. E elas realmente, por amor. Então, como você falou, quando a gente faz por amor, sai bem. Então, Arrasaram todos vocês. A semana que vem vai ter a semana acadêmica, no centro de convenção, do projeto, né? Então, assim, lá... Do Caeté, né? Tu diz do Caeté. Então, lá nós temos um stand das mídias solidárias, um projeto com nossos estudos, e os grupos normais podem começar estando. Está aberto espaço, se vocês muito quiserem. obrigada. Vou passar para elas. Porque, na realidade, hoje, nós trabalhamos com esse grupo todos os dias da semana. É a terça e a quinta-feira. E na próxima terça-feira, praticamente hoje é o último encontro delas, porque na próxima terça-feira é o encerramento, com dando essas apresentações. Então nós estamos aqui pensando por conta do equipe pelo cronograma do encerramento. O E aí Caeté. o grupo a gente não pode deixar Mas a também gente no faz grupo. contato com vocês e combina, certo? Mesmo que elas entrem em recesso. Aham, A gente isso. faz contato com vocês Isso. e combina, porque aí você já vai saber a data de retorno delas, aí A programa. data, a gente vai estar mais ou menos adequado, para não estar 100%, mas mais ou menos adequado, o retorno para o dia 6 de julho. A gente não pode deixar muito fora, porque ela realmente precisa de estar aqui nesse convite, entendeu? Então, no dia 6 de julho, provavelmente a gente já está retornando. Então, com esse grupo, dia 7, porque 6 é na segunda-feira, dia 7 é na terça. Ok, gente? Muito obrigada, Sônia. Eu queria só mostrar aqui para vocês agora, né, Sônia? A nossa... Vocês lembram da provocação inicial, né? Da gente colocar aqui nesse entorno. Estão vendo aqui? Dá para situar, gente? Eu não sou nenhuma arquiteta, não, sabe? Mas assim, só para mostrar assim um pouquinho dessa visão do futuro, né? Dessa proposta, tá?
da gente estar aqui juntando todas essas forças, todas essas energias, todos esses talentos, né? Para a gente ter essa base aqui como um local de atividade permanente, mas que seja produtivo para todos. É o ganha, 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 tá? Eu só tenho a agradecer a todas vocês. Cada uma veio carregando um negocinho hoje para trazer aqui, para mostrar para a gente, né? Então, às vezes, até com uma dificuldade danada, né, gente? A gente é que sabe na hora de carregar os pesos, né? Infelizmente, né? A gente não pode parar o tempo, fazer o quê, né? Mas acontece. Mas agradecer esse esforço de vocês, agradecer ao SESMAC, que disponibilizou toda essa área aqui pra gente, a Sônia, que pelo amor de Deus, sem ela, nada disso aqui teria acontecido, viu, gente? Tudo começa com ela, tá? Ninguém sabe, né? 19 anos, só 19 anos, né? Só 19 anos, tá? Se não fosse ela, Pois é. se não fosse as meninas, também eu não estaria aqui. Com certeza. Uma Mas tem uma liderança fantástica, né? Tô mentindo? Ah, bom, então tá bom. Obrigada. Agradecer a cada uma de vocês, esse momento aí que eu sei que cada uma tem tudo cronometrado, essa agenda de vocês que não é pouca, que Deus conserve aumente assim muito, né? E que vocês, pode aumentar, porque você vai fazendo aí, depois eles dão conta do recado, você vai soltando aí, depois eles dão conta de juntar, né? O quebra-cabeça, né? Mas convidar todos agora para poder, não posso esquecer de agradecer os nossos alunos do projeto, nossos convidados especiais, ilustres ali, viu, gente? É o filho caçula e a filhota da Mirna também, tá? A Ilzinha, tá? E o Marcelo, mãe de outro namorado também, né? Maurício. Marcelo é o nosso aluno aqui do Psique, desculpa aí. E a Karine, né? Que tá aqui, nossa aluna também do Psique, do projeto, tá? E convidar todos vocês agora pra gente degustar um lanchinho básico ali, tá? Obrigada, gente. Espero que essa tarde tenha sido muito gostosinha.